Olá, sejam muito bem-vindos aqui. Estou colocando aqui um suporte aqui para falar com vocês. Oi, Raquel. Bem-vinda, Raquel. Oi. Olá, sejam muito bem-vindas aqui. Eu estou improvisando aqui um suporte, mas vai dar tudo certo. E aí? Gente, ó, as pessoas vão chegando, eu vou falar aqui rapidinho. Hoje eu estou muito contente, lógico que estou ansiosa, porque eu vou conversar com a Núbia, né? A Núbia, ela é fisioterapeuta neurofuncional, ela é facilitadora do despertar da consciência e do aprofundamento na espiritualidade. Quem recebe aí os minutos da consciência é a voz por trás do áudio, né? Ela é reikiana, ela é terapeuta do som e ela é mãe de uma menina linda e eu vou chamar ela para já aparecer lá para ela que a gente tá junto aqui. Vamos lá. Deixa eu colocar ela aqui. Bem-vinda. Tô ansiosa. Vamos fazer. Olá! Ei, Tá Vivi! Ei, boa? amor! Ei, gente! Olá! Olha, eu tô na Ai, que roça lugar hoje. delícia que você tá, Pois gente! é, eu tô na roça hoje, só que eu estou ansiosa. Eu preciso fazer a frequência do amor. Vamos fazer junto antes de começar? Vamos, com Então tá, certeza. você pode orientar. A Ah, gente tá vai bom. fazer. Vamos fazer então. Respirando. Vamos começar fazendo 3 respirações profundas. Mais uma vez. Leva suas mãos no peito, buscando sentir seu batimento cardíaco. Ao senti-lo, comande, se possível, em voz alta. Eu comando meu espírito que suba ao coração. Comando mesmo. O próximo comando você vai finalizar com o seu nome. Amor, 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 Núbia. Amor, amor, Eviane. Eu comando a minha energia espiritual de se mover nos 6 sentidos. Do alto para o baixo, do leste para o oeste, do norte para o sul. E finalize com: eu comando a minha alma que fique no corpo. Respira fundo, solta o ar devagar. No seu tempo, pode abrir os olhos e retornar. Muito bom. Só que onde eu tô aqui, eu ficava aqui em outro lugar quando eu fiquei no início da pandemia aqui na roça, sabe? Só que esse lugar, ele já não dá mais pra ficar. Eu tô em outro que eu vou escondendo do sol um pouquinho. Eita, gente, mas tá muito Oi, melhor. Rosa, tudo bem? Oi, Nicole, sejam muito bem-vindas aqui. Gente, eu tô muito feliz de te receber aqui hoje, Núbia. Eu que tô feliz de Eu, fazer live com você, finalmente. eu já falei um pouquinho de você aqui. Tá vendo como que eu tô esquecendo? Eu vou escrever aqui o assunto da live. E Ah, aí é, fixá-lo. eu queria convidar vocês o seguinte, para chamar as pessoas que vocês esqueceram de chamar. Vamos chamar aqui agora no aviãozinho aí, vamos apertar o aviãozinho e chamar as pessoas que a gente quer chamar. Eu vou chamar aqui, ó, vou chamar o Alex, que sempre faz live comigo aqui, chamar algumas pessoas aqui. Tô mandando aqui também. Beleza. Ana Maria, muito bom. Eu convidei aqui algumas pessoas para estarem com a gente. Ô Dani, acabei de te convidar, você já entrou, Dani. Bem-vinda. Olha, a proposta, né, quando a gente conversou de fazer, era conversar um pouquinho de frequências, né? Mas vamos falar um pouquinho como foi o nosso despertar? O seu e Vamos, o meu? vamos sim.
Quer que eu comece? Vou começar bem rapidinho. Pode começar. É, em 2000 acho que em 2000 mais ou menos, eu tinha um namorado de 10 anos. Eu acho que eu namorei ele 10 anos só por causa disso. A tia dele, que era uma pessoa que eu confiava muito, ela virou pra mim e falou assim: Ô, Vi, vamos fazer um curso comigo de cura prânica? Eu falei, cura prânica? E assim, de uma família hiper, ultra, mega católica. E ela falou assim: Adoro. vamos fazer porque os padres e as freiras aqui do Cerro estão fazendo. O que eu pensei? Os padres e as freiras Uau! estão fazendo, eu posso, não é? E aí eu fui, conclusão, eu fui para acompanhá-la, ela não foi, eu fui sozinha. Aí Foi cheguei lá, instrumento. as pessoas estão assim, olhando, né, a aura, tá? Aí elas falavam assim, olha que linda, é azul, a sua é azul. E eu olhava assim e falava assim, povo, tá tudo louco aqui. E na hora da apresentação, porque eu sou não sei o quê, eu fiz não sei o quê, eu, e eu nada, tipo assim, eu tô aqui. E aí todo mundo que tava assim com uma dor de cabeça, com alguma coisa, como eu aprendi a fazer, eu falava assim, deixa eu fazer em você? Aí a pessoa deixava. E aí eu fazia e melhorava. Falava, esse troço tá meio estranho. E aí eu fui pegando confiança. E aí eu fui pegando confiança naquilo, sabe? E aí todo mundo já quando tava com dor de cabeça principalmente, mas qualquer dor me chamava, eu fazia o negócio lá, e dava certo. Aí eu falei, gente, esse troço funciona mesmo. E a partir daí, eu formei como facilitadora de biodança e a biodança, ela era dada num lugar chamado Clínica da Alma como como se fosse o segundo nível de autoconhecimento, porque lá tinha um curso de autoconhecimento de 3 níveis. O primeiro falava da formação do universo, algumas coisas assim. O segundo era conhecer a si, né? Era a parte interna, e a biodança era usada como ferramenta. E aí o pessoal da clínica Que lindo. me chamava para ir lá, tinha uns 2 anos, eu falava, eu não vou não, porque eu sei que lá tem um homem que olha para você e vê tudo. Era o Savelino. Eu não tô nesse lugar, mas não vou mesmo. E aí passou 1 ano, nada, passou 2 anos, nada. E aí, uma vez, tinha uma festa da clínica da alma no sítio da biodança. Eu falei, no sítio da biodança eu vou. Mãe, vão comigo? Mamãe, vamos embora. E aí a gente, quem é de Belo Horizonte conhece. Daqui a pouco eu falo, depois eu falo o que é biodança, Fábio. Aí a gente vindo para o sítio, né? Indo para o sítio, que é outro sítio, mas é nessa região também. A gente estava indo em direção ao aeroporto e tinha um carro parado e um senhorzinho atrás do carro. Aí eu virei para minha mãe que estava comigo e falei, mãe, esse é o seu Avelino. Mamãe olhou para mim e falou assim, você conhece o seu Avelino? Eu parei e falei, gente, eu nunca vi o homem. Eu tô doida, né? Falei, não. Continuei Adoro. dirigindo e falei, gente do céu, eu tô ficando piada. E aí o sítio não é assim, eu não tô pertinho do sítio. O sítio pega estrada de terra, vira, não sei o quê. Daí a pouco a gente chegou, daí a pouco ele chegou, era ele. E eu contei para um amigo meu que eu não tinha ido na clínica ainda, porque eu tinha medo do Sorvelino. Aí ele falou assim, Sorvelino, vem cá. Aí eu... Aí ele, Nossa. olha, ela não foi na clínica ainda porque ela tem medo do senhor e tal. Aí ele foi e falou assim, isso acontece muito. Aí começou a contar casos, conclusão, eu perdi o medo do Sorvelino. Isso era domingo. Na clínica acontecia o seguinte, você ligava na segunda-feira para marcar para a semana, e aí eu marquei, liguei, falei, agora eu perdi medo do Savelino, né? Liguei, marquei, fui lá. Cheguei lá, tava eu e ele, uma salinha sem ninguém, só nós dois, uma mesa, 2 cadeiras, uma mesa. Aí ele vira para mim, pergunta se eu li Profecia Celestina, eu já tinha lido. Aí ele vira para mim e fala assim, olha, estão mandando você ler Paulo e Estevão. Primeira coisa, eu católica sim, estão mandando. Eu falei, quem tá mandando eu ler Paulo e Estevão? Mas aí depois que eu li, eu falei, gente, né? Porque é a história de Paulo, né? Para quem não conhece, vou falar bem rapidinho aqui. O Paulo, ele aprendeu uma coisa e o coração dele já sentia outra.
E aí ele falava assim, gente, isso que eu estou perseguindo é bom. E aí ele continuou perseguindo, né? Foi para Damasco perseguir Ananias. Aí chegando na entrada de Damasco, na estrada de Damasco, Jesus aparece para ele e fala assim, ô, por que você me persegue? E aí ele fica cego, os amigos, né? As pessoas que estão com ele vão embora, ele vai para Damasco e quem cura os olhos dele, né? Quem recebe o aviso para curar os olhos dele é Ananias. E aí ele fica tão assim, ele chamava Saulo nessa época, que aí ele fica 3 anos sozinho, ele tem que ficar 3 anos no casulo para entender o que, que aconteceu. E aí depois desses 3 anos ele muda de nome, vira Paulo, e aí ele vira isso que a gente conhece, né? Hilário, né? Essa pessoa que difunde o amor, difunde o cristianismo. E aí, engraçado que eu comecei a entender mais ainda os ensinamentos, porque o Paulo ia numa cidade e pregava, né? Falava do amor e formava uma comunidade. Ia noutra cidade, formava outra comunidade. Ia noutra cidade, formava outra comunidade. Aí tinha tantos lugares já que aí chegavam para ele e falavam assim: Paulo, os coríntios estão brigando lá. E ele não tinha mais tempo de ir lá. Aí o que, que ele fazia? Carta aos coríntios. Né? Os romanos estão brigando. Carta aos romanos. Então eu comecei a entender até mais. Né? Quando a gente abre a visão, a gente começa a entender mais. Já falei muito. Vamos lá, Núbia. Pode falar. Aí é essa. Aí depois disso, minha filha, aí abriu a porteira. Ah, e o Sovelino, aí o Sovelino foi engraçado porque eu sabia, porque eu ouvia falar que todo mundo que ia lá no Sovelino, ele falava assim, você vai fazer 4 sessões de reiki, você vai fazer 4 sessões de cristais. Aí ele começou a escrever num papelzinho para mim, reiki, cristais, nanã, um tanto de coisa. Eu tinha até pouco tempo esse papel. Aí ele me deu. Aí eu falei assim, tá, Sovelino, o que é isso? Aí ele falou assim, você vai fazer curso disso. Aí eu falei, tá, mas eu não vou fazer Uau. sessão de nada, não? Que eu queria fazer sessões. Ele falou assim, não, você tem que aprender para você ajudar as pessoas. Tá? Beleza, Ó, Sovelino. Dos perfeito. cursos, dos cursos todos que ele mandou fazer, eu fiz todos. O único que eu não fiz quase todos, o único que eu não fiz foi quiropraxia, porque eu ainda tenho medo, sabe? Uau, Mas quando eu até isso. perder o medo, eu vou fazer também. É isso. Lindo. Gente, eu adoro te ouvir falar. Você é tão linda, tão meiga. Você hipnotiza. Ai, meu Deus. Quando, na verdade, eu e a Vivi, a gente faz parte de um grupo, né? O grupo da escola. E aí um dia ela mandou um vídeo não, um áudio tão maravilhoso explicando o que que era frequência. E eu já conhecia a Vivi, eu falei, ai meu Deus, nós vamos fazer uma live junto, tem que explicar pro pessoal desse jeitinho que você tá explicando, que você explica muito lindo. E ficou muito didático. É, Aí nós vamos surgiu a explicar ideia aqui. Aí surgiu a ideia de fazer a live juntos aqui. Aí ela trouxe o tema que eu achei sensacional, despertar, né? Ainda mais nesse momento planetário, com tantas pessoas acordando assim, né? Tá muito especial. Você tá sentindo aí também? Muita gente despertando? Com certeza. Tá muito legal, né? O meu despertar, bom, eu falo que foi a coisa mais louca desse universo. Minha mãe fala, e eu lembro disso desde pequenininha. Vou resumir aqui, porque a história é grande. Mas eu, desde pequenininha, eu lembro que eu vim buscar um amor muito grande, e que eu sabia que era uma coisa grande, e eu sabia que eu tinha que encontrar, mas eu não sabia onde que ele estava. E aí você chega nessa realidade, todo mundo fala pra gente que amor é de Deus. Só que Deus é apresentado pra gente como uma coisa muito distante da gente, né? Aí eu passava a vida buscando tal desse Deus e não achava esse Deus de jeito nenhum. E aí ia nas religiões, e eu não fui criada em nenhuma religião. E eu ficava mais distante ainda. Aí depois ensinam pra gente que o maior amor é o de mãe. Aí como é que eu ia me tornar mãe só pra poder descobrir esse amor, né? Hoje eu sou mãe, mas na época não tinha jeito. Ele tá difícil achar esse amor. Aí depois ensina pra gente que então eu tinha que achar minha alma gêmea, né? E só se eu tivesse um parceiro eu ia encontrar o tal do amor. Passei por todas essas etapas antes de encontrar Deus e nada me preenchia. Aí entrei numa depressão muito profunda, muito grande. E nessa época, mais ou menos ali, final de 2011, 2012, bem na época do despertar planetário mesmo, quando abriu o portal,
É tipo, agora em 2020 tá tendo muitos despertares, eu despertei na hora que quando abriu aquele portal lá em 2012. Uhum. E eu cheguei a parar no hospital mesmo. Eu ouvi uma voz o tempo inteiro, com a mesma nitidez que vocês estão ouvindo a minha agora, eu ouvi uma voz o tempo inteiro que me chamava para ir embora. Né? Você vai ficar fazendo o que nesse mundo aí? Vambora! Aí não tá o que você tá buscando. Ia ser com depressão, sentindo aquela dor dentro de você, aquela sensação de vazio, era uma angústia que apertava o meu peito. Você vai se render naquilo, né? E aí eu cheguei a parar no hospital, aí resumo da ópera, eu tava mesmo com oxigênio já, eu tava indo embora mesmo. Assim. Aí tinha uma amiga minha que tava lá segurando a minha mão, e eu lembro que quando eu ia dar o meu suspiro, assim, pra me entregar, pra ir embora mesmo, ela apertou minha mão. E quando ela apertou minha mão, que eu olhei pra ela assim, eu não vi ela, eu vi minha mãe. Eu senti o cheiro da minha mãe, eu senti o toque da minha mãe. E até então era a maior referência de amor que eu conhecia. E eu lembro de olhar para ela e falar assim: não, peraí, por ela eu fico. E era um hospital universitário, cheio de gente andando para lá e para cá. Eu virei a atração do hospital universitário, né? A sala estava cheia de gente. Todo mundo parou e ficou sem reação, me olhando, porque eu estava com oxigênio, tinha 5 cobertores em cima de mim, estava tentando furar minha veia, já tinham tentado 5 vezes, sempre estourava a veia, aquela confusão. E de repente eu voltei à cor, comecei a tirar os cobertores, tirei o oxigênio, falei, não, não, tô ótimo, quero ir embora. E minha mãe, ela é terapeuta, ela é renascedora, aí eu cheguei em casa, contei pra ela, ela ficou arrasada, né, porque quando a gente entende desses negócios, a gente sabe que a pessoa, se ela quiser ir, ela vai mesmo. E como eu estava num processo depressivo, ela viu que então ela tinha que atuar urgente, porque qualquer micro chateação que eu tivesse depois corria o risco de eu me entregar para aquilo de novo. E aí ela começou a fazer sessões comigo de renascimento, começou a me acolher, fazer transmutação de crenças limitantes. E aí eu brinco, mas é uma brincadeira séria. Que é a sensação era como se Deus tivesse virado para mim e falava assim: então você quer me conhecer? Então agora senta e aguenta. E de lá para cá, um monte de coisas maravilhosas começaram a acontecer. Uma nova núbia surgiu depois dali. Aí as mediunidades começaram a florar e eu caí de cara em cima dos estudos. Eu comecei a estudar kardecismo, budismo, hinduísmo, física quântica, teoria de conspiração. Eu quis abraçar o mundo. Foi quando o meu mentor também, na época, se apresentou para mim. E eu tive que correr muito atrás, né? Porque eu vim de uma família. Meu pai teve uma criação muito católica, a minha mãe sempre teve mediunidade esperta, mas passou vários apertos na vida por causa disso, né? É uma história dos dois muito difícil de vida, e eu não tinha quem dizer, para quem falar isso dentro de casa, então eu tinha que E foi correr, porque muito minha rápido, né? Foi. foi, foi de uma vez. Eu falo que foram 3 anos assim de uma imersão em muito conhecimento. E mais ou menos no final de 2014, início de 2015, foi quando eles falaram assim: agora está na hora de você passar para frente o conhecimento que você adquiriu até aqui. Porque nunca para, né? A gente está sempre Uhum. aprendendo, sempre se desenvolvendo. Só que aí foi quando eles falaram: agora você vai começar a facilitar os workshops. Aí eu fiquei com o olho assim, falei: meu Deus, como é que eu vou fazer isso? Eu ainda estou aprendendo, não estou segura. Eu fiquei muito nervosa na época. E eles falavam comigo com firmeza, não era no amorzinho, era sempre no amor, mas não era aquela coisa carinhosinha, não. Vocês falavam assim: quem disse que é você que vai falar alguma coisa? Aí eu, então tá bom, eu até arrepio lembrando. Eu falo assim: não, Um então tá puxão bom, de se é assim, orelha. sim. E agora professora da escola. Agora eu na escola. E precisou do puxão da mestre de novo pra dar aula lá. Porque eu acho esse negócio de trabalhar com espiritualidade uma coisa muito séria. Eu vi transformações muito profundas dentro de mim. Então eu gosto de dar o próximo passo sempre tendo muita certeza de que eu realmente estou pronto para falar sobre aquilo. Tanto que eu gosto de compartilhar assuntos que eu já experienciei. Quando é algo que Uhum. eu ainda não sei, eu falo. Eu falo: isso aqui eu estou estudando, ainda estou entendendo, ainda não é uma prática dentro de mim. Porque a orientação que eles passam é essa: fala vida real sempre. Porque, infelizmente, né, Vivi, espiritualidade está na moda. E tem sempre aqueles que estão mais ligados na materialidade, né, na fiscalidade, e aí vê como uma onda nova aí de investimentos e tudo mais. E aí você vê muita gente falando de espiritualidade, mas em outra vibração, né? Uhum. Então, eu acho que é um negócio muito sério pra gente ficar brincando aí. Um exemplo É que eu tenho dessa mesmo. seriedade, que quando eu estava nesse processo de despertar profundo, né, eu sou fisioterapeuta. E aí, uma vez eu estava atendendo o paciente, a gente começa a despertar, a gente fica igual criança, né? A gente não tem muita noção, às vezes, do que a gente deve ou não falar. E eu lembro que eu estava atendendo uma senhorinha muito católica.
muito, muito, muito católica. Só que ela parecia, na época, eu ainda não tinha uma empatia que estava, né, mais desperta um pouco, então eu não tinha percebido que ela estava sendo mais gentil comigo do que realmente aberta para saber mais. Só que eu achava que estava, e eu ia falando de espiritualidade com ela. Aí num belo dia E ela ela nunca começou a mais tremer. voltou. Ela começou a tremer durante a sessão. E eu falei assim: você tá bem? Ela falou: eu não quero mais conversar desses assuntos. Porque se você tirar de mim toda a base religiosa que eu tenho, aonde eu vou parar? Mas Aí, é esse que é o quando ela ponto, né? falou Não é isso, eu tirar falei. nada. Mas ela não tinha condição de Não entender tinha, isso, né? né? Era uma senhorinha já estava com as crenças dela muito enraizadas. Quando ela falou aquilo, eu tomei um choque de realidade e falei assim: nossa, é verdade, isso é muito sério. Porque se eu tirar isso dela, ela vai se agarrar ao quê? Então, aí foi naquele momento eu tive o primeiro entendimento de que, de fato, o despertar ele é de dentro para fora. Não tem jeito da gente inserir dentro de ninguém. E aquilo me Uhum. tocou muito profundamente. Aí foi quando eu comecei a tomar mais cuidado ainda com as minhas palavras desde então. Porque eu sou muito impulsiva às vezes. Eu recebo uma informação espiritual e às vezes eu fico tão feliz com aquilo e às vezes aquilo é uma realidade tão grande para mim que eu acho que é para todo mundo. Aí eu tenho que parar, dar uma respirada, falar, Núbia, calma, nem todo mundo acessou a mesma coisa. Deixa eu ver o que eu posso falar aqui, senão eu vou assustar a galera. Mas os áudios, né? Assim, quem escuta, a gente vê que tá. Antes era mais leve, assim, né? Agora tá bem real. Agora já deu para dar uma aprofundada, mas ainda não dá para aprofundar tanto igual a gente faz no workshop, né? Entendi, entendi. Ó, vou Porque ver se. se alguém dá uma pirada, não tem como dar suporte. No workshop tem jeito. É, verdade. Mas eu fico imaginando assim, se. Porque tá tudo certo, né? Vai ver que você tinha que falar com ela, sei lá, ali plantou uma sementinha. As coisas acontecem como tem que acontecer, não é? É, Eu fico eu pensando nisso. também creio Eu nisso. tive, eu tive uma experiência, nada a ver, mas tudo a ver, essa semana, porque eu fiz no final de semana passado, eu estou fazendo formação em constelação familiar e a gente trabalhou feminino. E eu cheguei com uma vontade de juntar as mulheres da minha família para contar a história da família, que aí eu falei isso para cada um dos lados da família, né? E criei um grupo para cada um dos lados separado. E falei com elas, olha, é para a gente poder marcar um chá virtual para vocês contarem histórias antigas da família, porque eu vi que eu não sei nada, entendeu? Da nossa família. E as histórias se perdem. E aí eu fiquei muito animada com isso, e os grupos ficaram animados também. E minha mãe, o que que ela fez? Ela pegou o convite e acabou mandando para as amigas dela, que não são da família. Da família. Aí eu liguei e falei, ô mãe, é, era só para a família. Aí minha mãe, o que que eu faço agora? Aí, mas as amigas dela já tinham entrado. Aí eu fui chamando as amigas e falei, olha, vamos fazer o seguinte, vamos criar um outro grupo, que aí a gente faz um chá com vocês, isso aqui. E aí, quando eu fui conversando com cada uma delas, elas foram me falando assim, porque eu tô muito sozinha, porque eu não tenho com quem conversar. Aí eu falei, nossa. Aí minha mãe foi, cheguei aqui na roça, ela falou assim, ô, Vi, desculpa, eu mandei lá. Falei, mãe, não foi por acaso. É. Vai ver que as E suas a amigas estão solidão precisando até é uma mais. marca forte no despertar, né? Como A assim? pessoa, a pessoa começa a despertar, enxergar o mundo com novos olhos, ela começa a sentir um ET no meio do ciclo de Ah, tá. amizades e familiar, né? E aí Entendi. ela começa a Não, se ver sozinha naquele meio, de se ver de uhum, frente a conhecimentos legais, vou compartilhar com quem? E aí como é que eu lido é com verdade. isso? É verdade. É verdade. Então tudo, nada é por acaso, né? Tudo tem um propósito aí. É. Isso é muito lindo, gente. Isso é muito lindo. Olha, deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui rapidinho antes da gente prosseguir aqui. Segunda vez essa semana que escuto. Como que é? Que escuto Paulo. Para ler Paulo Estevam. Então leia, porque é muito bom. Acho que é para ler, né? Saudade. A Flávia perguntou o que é biodança. Ô, Flávia, a biodança é um método criado por um chileno chamado Rolando Toro, onde ele mistura música, movimento e vivência. E aí
uma sessão de biodança, ela tem uma parte alta e uma parte baixa. O que é essa parte alta? Você faz movimentos mais rápidos, acelera, libera adrenalina, e no segundo momento você libera substâncias contrárias. Então, o que acontece numa sessão de biodança é você sair equilibrado, o mínimo que acontece. Porque com o tempo você vai vendo, sua resposta é vivencial. Então, você responde de um jeito, entendeu? Então, depois que você vai pensar por que você respondeu assim. É muito legal. Você pode procurar Maria Lúcia Pessoa, referência em biodança aqui no Brasil, ela é muito boa. A Geisa, duas lindas. Frequências que sintonizam com a minha. Ela é Ai, linda. que lindo! Eu adoro a Geisa. Eu acho que é isso. Eu acho que é isso. Vamos lá falando, então, de frequências? Você tem Vamos, dá perguntas? essa aula pra gente aí. A gente fala muito na espiritualidade sobre energia, olha a sua vibração, né? Cuidado, senão você vai ressoar com coisas que não são legais. Explica esses termos pra gente, Vivi. Vibração, Tá, frequência, ressonância, o que é isso tudo? explica um pouquinho. É o seguinte, só falar de onde que eu conheço isso, né? É porque eu sou engenheira eletrônica, né? E com especialização com pós em telecomunicações. Então, eu trabalho hoje, o meu título de trabalho é engenheiro de radiofrequência. Então, eu trabalho com frequência, né? Eu trabalho com celular. E aí, é, a frequência é o seguinte, é a velocidade, não velocidade, mas quantos ciclos por segundo que eu movimento. Tá, então, eu dei o exemplo do balanço lá, né? Se o balanço vai e volta em um segundo, ele dá um ciclo por segundo. Então, aqui, ó, ele vai e volta. Um segundo, um ciclo por segundo. O Isso balanço é do parquinho, né? frequência, o balanço do parquinho. Então, isso é frequência. Frequência é uma unidade de medida mesmo. Tá? Então, é ciclos por segundo. E deram o nome de ciclos por segundo de Hertz, porque foi quem estudou, né, sobre as frequências. E se a gente pensar, tudo vibra. Tudo, tudo, tudo. Qual que é a diferença? É isso aqui que está atrás de mim e tudo aqui que está nos meus olhos parado, é porque vibra numa frequência tão lenta que parece estar parado. E quais as frequências que a gente tem? A gente tem essas baixas que parecem estar parados, depois vai aumentando, 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 e também tem essa frequência do universo, né, essa frequência universal, que vibra tão rápido, que parece estar parado. Não é? Porque vibra quando, imagina assim, quando uma coisa movimenta muito, muito rápido, os nossos olhos percebem ela parada. Ou Então a gente some, tem né, Vivi? Tem um negócio o assim, não tem? No some, filme Lucy mostra isso. Que ela dá o porque se a exemplo do gente entrar, carro. se a gente entrar nesse assunto assim, a gente vai perceber que a gente tem um mundo onde a gente tem tempo e espaço, né? E a gente tem nesse mundo também um, uma região que ela não tem tempo e espaço, que é a região que se chama de possibilidades, né? Ou seja, onde tem tudo a nível de possibilidade. É onde a gente aprende, né, que a gente pode ir lá, né, na escola faz isso, lá trazer, materializar essas coisas. Então, quando sai desse mundo das possibilidades e vem para a matéria, né, eu posso materializar as coisas. E a coisa mais interessante de frequência, tá, eu estava falando do range de frequência, né? Então a gente tem desde essa frequência baixa que parece estar parado, até a frequência ultra alta que parece estar parado. Mas dentro desse range a gente tem muitas, muitas frequências. A gente tem, inclusive, a luz visível, que é o que eu estou vendo aqui, que é por causa daquele áudio, eu fiz um vídeo no meu canal, onde eu mostro assim, ela é pequenininha. Então o que eu vejo aqui é muito, muito pequenininho do que existe. Eu até brinco falando assim, mas não é porque não existe, não é porque você não vê que não Que existe, não existe. né? O seu celular funciona.
e você não vê as ondinhas chegando no seu celular. Mas ela existe, porque seu celular funciona. E ninguém duvida. E A mais ninguém duvida. interessante, ninguém fica questionando, né? Gente, onde estão essas ondas do celular? Ninguém questiona isso. Mas ela existe. Então tem esse range de frequência, né? Que vai desse mais alto até o mais baixo. E tem uma coisa que, quando se fala de frequência, que é muito bacana, que se chama ressonância. É um efeito, né? Uma lei, que a gente fala de sintonia, né? Mas se chama, assim, tecnicamente, ressonância. O que que é isso? Você toca violão? Tô aprendendo o ukulele. Sabe por quê? Porque se você, porque quando a gente afina o violão, hoje em dia a gente tem software para afinar, mas quem é mais das antigas aí, afinava assim. Você toca uma corda, aperta a outra em um determinado local, para que elas estejam na mesma frequência. Para quando você toca uma e depois a outra, elas fazem assim, uó, e vai aumentando esse ó. Então, quando elas estão na mesma frequência, elas ampliam o movimento. Então, quando eu toco numa corda, a outra, eu vejo ela vibrando. Mas não é porque ela não vibrava antes, ela vibrava, só que a amplitude do movimento aumenta. E eu vejo. E aí o exemplo do balanço, que você falou que você gostou lá, e eu também gosto muito dele, porque é muito claro, né? Imagina É. que você está no balanço do parquinho. Aí você está lá, o balanço vai e volta, vai e volta. A gente pode até medir a frequência agora, hein? Ele vai e volta. Ele vai, ele vai e volta 2 vezes em 1 segundo. Então, 2 ciclos por segundo, né? A gente pode até medir agora. Então, eu tô lá. Aí eu vou, sento no balanço e coloco as minhas perninhas para balançar no mesmo movimento. Vocês lembram que a gente fazia assim, para frente, para trás, para frente, para trás. Quando eu coloco a frequência da minha perna igual à frequência do balanço, o que que acontecia? Vocês Potencializa. lembram? Fica mais rápido. Fazia o seguinte, eu tava assim, fica mais alto, não é? Vai mais É. longe. Aí faz uau! Né? Ai, A deu até gente até vontade de põe a balançar. perninha, meu Deus, põe a perninha fazia né? A amplitude, ela amplia o movimento. É como se você aumentasse o som. Ela amplia o movimento. Isso é ressonância. Então, a ressonância é quando eu tenho dois corpos na mesma frequência, a minha amplitude do movimento aumenta. A frequência não. A frequência continua a mesma. Mas ela vai mais longe, Hum, entendeu? Eu vou e volto em 1 segundo. Eu vou continuar indo e voltando, só que eu vou lá longe, entendeu? E volto. entendi. Então, ela amplia o movimento. Então, o que que acontece? Eu tô aqui. Didaticamente, a gente fala sempre uma frequência, só que eu sou várias frequências. Eu sou a soma de várias frequências, né? Eu sou um universo. Eu escutei isso De 2 vezes essa frequências. semana. Eu tinha escutado num lugar, depois escutei num grupo também. Cada pessoa é um universo. Você até mandou uma fotinha. Então, eu sou um universo, eu tenho várias frequências dentro de mim. Só que aquela que eu sintonizo naquele momento, ela amplia. E ela não amplia só em mim, não. Porque se ela está no universo também, ela amplia em todos os lugares. Ah, o que Gandhi falava, né? Quando a gente Né? se muda, a gente muda o mundo inteiro. E ontem eu tive uma experiência muito interessante, que eu acho que é Adoro. para compartilhar aqui. Eu acho que foi ontem para eu falar aqui hoje. Quando eu fui fazer minha meditação, antes de falar da meditação, eu vou falar que é assim que funciona o rádio, tá? Eu tenho um equipamento físico e aí eu vou sintonizando, eu vou mudando a frequência do meu rádio. Quando ele chega na frequência daquela estação, ele amplia o volume. Aí você escuta, entendeu? Então, eu escuto. E ontem, o que que eu passei? Durante a minha meditação, teve um momento que eu falei... Porque normalmente, quando eu chego nesse momento, às vezes me dá medinho ainda. Mas eu falei assim, não, agora eu vou.
E aí, quando eu fui, eu senti. Vocês assistiram, contei, vocês assistiram aquele filme Avatar? Com Sabe certeza. aquela hora que gruda na árvore, que faz assim, gruda o cabelo, o negócio? Foi isso que eu senti. Eu senti que eu sintonizei. Eu falei, gente, eu nunca tinha sentido isso assim, tão óbvio na minha vida, Nítido. tão nítido. Eu senti assim, eu tava lá no meditação, aí foi chegando um momento que eu já é conhecido, aí eu falei, dessa vez eu vou. Aí eu sintonizei, eu falei, e veio a clareza assim da sintonia, como se eu tivesse fazendo aquilo na árvore com o meu cabelo. Eu senti Que isso. lindo! Eu falei, nossa. E aí foi rápido, Gratidão. foi por um tempinho, mas foi tão, eu arrepiei agora, mas foi tão assim nítido, ou seja, a gente faz isso, né? E aí quando a gente faz isso, as informações vêm, não é? É isso que eu ia te perguntar. Uma outra coisa. Vamos aproveitar aí a doutora. Quando a gente está lá, por exemplo, cheguei do trabalho, estou estressada de um dia lá, de várias informações. Aí quando eu medito, eu estou lá relaxando, melhorando meu estado mental, tranquilizando. Em termos de frequência, o que está acontecendo naquele momento? Tá. Você é uma mistura de frequências, não é? Algumas frequências elas estão reduzindo a amplitude e outras frequências elas estão aumentando a amplitude, né? Emoção é frequência, tudo é frequência. Então quando a gente fala equilibrando, sabe o que eu pensei? Que é como se eu estivesse me sintonizando com algumas frequências. É porque a gente fala melhores e piores, mas com algumas frequências que me são afins e que me deixam bem. Vamos falar Uhum. assim. Então, a nível de frequência, é isso que acontece. Algumas vão diminuindo a amplitude e outras vão aumentando a amplitude. Então, imagina que essas que vão aumentando a amplitude são aquelas que me fazem bem e que me conectam. Só Olha para eu que entender, bacana. essa amplitude que aumenta significa que a vibração da onda está aumentando? Ou não Não é, necessariamente? não é vibração, porque a vibração é sempre a mesma. A Entendi. frequência é sempre a mesma. O que aumenta é a amplitude mesmo. Vamos pensar de amplitude igual volume. Uhum. É, eu tinha uma colega de trabalho há muitos anos atrás que falava assim, eu tenho 2 cachorros dentro de mim. É que a gente fala isso, né? Que tem, e aumenta aquele que a gente alimenta mais, não é isso que falam, né? Isso. Eu Uhum. lembro que ela falava comigo assim, o que eu faço se passa um filé na cara do meu cachorro mal? Eu ficava brincando com ela. Mas eu acho que é mais ou menos isso, assim. A frequência que você alimenta mais, ela aumenta o volume dela. Então, as outras, é o que aconteceu aqui na roça agora, de manhã. Mas o Entendi. silêncio, aquele silêncio, silêncio aqui, a vizinha aqui colocou uma música de criança. E pra mim aqui tava na maior altura. Eu falei, nossa, eu não vou conseguir fazer live hoje. Aí minha mãe virou pra mim e falou assim, ouvi, não tá alto não. É porque o silêncio aqui é tão grande que parece que tá alto. Aí é isso que Ok. acontece. Quando a gente aumenta uma frequência boa, que faz bem pra gente, as outras elas ficam tão pequenininhas que a gente nem nota, Entendi. entendeu? Então, é, falando, falando sobre frequências, é isso que acontece. Eu me sintonizo. Então, a frequência do amor, por exemplo, é como se eu estivesse sintonizando nessa frequência. Eu estou limpando as outras, é o rádio. Eu estou andando lá, eu estou limpando as outras frequências e estou sintonizando nessa aqui. Por isso que sempre que eu medito vem aquela de ter foco, né, concentração. Porque quando eu concentro, eu estou focando, né, nessa frequência, ela aumenta para mim.
Aquele termo que a gente vê muito na espiritualidade também, ressonância harmônica. Essa palavrinha harmônica muda alguma coisa no entendimento? É ressonância, né? É, eu acho que quando a gente fala de ressonância harmônica, é disso que a gente está falando, de harmonizar uma frequência com a outra e ela ampliar. É isso, a ressonância harmônica é isso que eu falei. Eu estou fugindo do sol aqui, viu, gente? Para lá e para cá. Mas é isso que acontece. Eu acho que esse é o fenômeno mais importante quando se fala de frequência, sabe? E aí, com o tempo, a gente vai sabendo que cada emoção tem uma frequência diferente, até medida, né? Tem uma tabela. Eu não cheguei a aprofundar nisso, me deu até vontade. Mas cada frequência, cada emoção é uma frequência. E aí, na tabela, medo está lá embaixo, né? Outras E frequências amor lá estão lá no em alto. cima. É. E ontem eu estava lendo um negócio bem bacana, quando fala disso, de opostos, né? A gente está falando de amor, né? E de medo. Eu estava lendo que é como se fosse uma reta. Então, é como se fosse, por exemplo, calor e frio. Calor e frio. É, um, é uma reta, mas são grandezas, medidas da mesma coisa. Então, eu tenho muito calor, estou com calor, ou eu tenho pouco calor, eu estou com frio, né? É isso. É isso, falei demais já. É a unidade, né? Presente, mas vista pelos olhos da dualidade. Isso mesmo. Igual a luz, né? E É a isso que a gente sombra. está buscando fazer. Exatamente. É isso que a gente busca no despertar de consciência, né? Enxergar tudo com os olhos da unidade. Uhum, Recentemente eu tive esse entendimento com os mestres na escola, porque a gente fala muito de despertar a consciência, mas existe esse termo aqui na nossa realidade, que significa você perceber que hum, existe coisas além da matéria, né? Existe uma alma, existe energia, existem coisas sutis, e existe o despertar no entendimento dos mestres mesmo, entendimento mais elevado, que o despertar para eles é quem que despertou e quem que não despertou. Despertou aqueles que atingiram a unidade. uhum. Então, quando eles Nossa, me falaram sim. isso, eu entendi, tipo, ainda não, porque eu ainda me vejo em momentos de dualidade, né? Mas a boa notícia é que os momentos que a gente está vivendo no planeta, com essas energias que a gente está recebendo, está favorecendo ainda mais todo mundo que está aberto para se conectar com elas, para despertar a unidade no coração mesmo. Porque eles Uhum. falaram exatamente assim, né? A Mestre Kalbimar, em meditação com os mestres, eles falaram exatamente: enquanto você vê o outro como sendo o outro, você ainda não despertou. Então aquilo me mostrou, É, me deu um gás, sabe? Tipo assim, nossa, então agora eu já entendi melhor o meu foco. Agora é isso que eu quero, né? Porque antes era, você começa a despertar, você começa a se ver diferente a tantos fenômenos e possibilidades, né? Ah, eu posso fazer telepatia, eu posso despertar uma mediunidade, clarividência, clareaudiência, não sei o quê. Você começa a se ver, eu quero sentir meu chakra, não sei o quê. Aí, depois que eles trouxeram esse entendimento, eu falei, agora meu foco é despertar a unidade no meu coração. Ponto. O que vier sim. além é lucro. Mas é isso que eu quero agora. É o nome do meu canal aqui é We Are One, nós somos um. Né? Porque nós somos mesmo um. Nós somos um. E a gente o tempo inteiro tá procurando mais ainda, né? Entender essa unidade. Porque nós já somos. Né? A gente precisa É entender isso, ilusório, assim. né? A gente se Enfim. identificou com as. É como o hinduísmo fala, né? Os véus, a gente tem que retirar os véus de Maia, né? Maia sendo os véus da ilusão. Então a gente tem várias ilusões, ilusão de separação de Deus, ilusão de que a gente não é. Só que a gente tem energia. E energia, ela é indiferente. Então é tudo a mesma coisa. Uhum. Então, assim, quando você vai ver os textos e biografias dos grandes mestres, eles falam: eu sou você em aprendizado. Então, assim, eu sou muito grato por estar aqui com você, porque através de você eu estou aprendendo.
Porque você se vê no Ai, outro em aprendizado. É muito lindo. eu ainda não consigo, não. Eu vou conseguir ainda. Porque eu ainda Chegaremos fico assim, lá, com ai meu certeza. Deus. Tipo assim, ai, tô perto dele, pelo amor de Deus. Ai, ai. É É, muito mas. linda. Igual, por exemplo, a gente faz as meditações, né, pela escola lá, que a gente, como já ativou o corpo de luz, a gente tem livre acesso para ir para a quinta dimensão. E quando a gente chega lá, que a gente está em contato com os mestres, não tem diferenciação mesmo. É por isso que a telepatia flui, ela é tão leve, porque você fica em unidade energeticamente com eles, né? Aí chega aqui, Uhum. volta para o corpo, a gente volta para a ilusão da separação. Aí fica difícil, aí você fica assim, será que isso que eu estou recebendo é uma informação mesmo? Não é? A gente volta para as dúvidas. É por isso que a espiritualidade é confiança, confia mais em você, porque quanto mais você se Ô, confia, Núbia, você... tá picotando um Oi, pouquinho pra mim aqui, mas eu acho que é só pra mim, porque aqui na roça. voltou? É, olha só, vamos abrir para perguntas aí? Quer dizer, já está aberto, né, gente? Mas vamos fazer perguntas? Podem perguntar o que quiser. Vocês não perguntam, ninguém pergunta por que que celular chama celular. Não, eu adoro falar isso, posso falar. Tem nada a Pode. ver, né? Tem Nunca me nada a ver, perguntei mesmo. mas eu acho um conhecimento tão bacana. É o seguinte, gente, eu gosto de colocar um negócio de cílios aqui, aí eu passo a mão assim, os cílios vai lá na mão. Olha só, quando a gente tem a estação de rádio, que a gente coloca a rádio lá, a NFM, é uma estação que fica lá no alto da montanha e atende um lugar enorme. A potência dela, ó, a gente já falou de frequência, amplitude tem potência também. A potência dela é muito alta. A potência dela é muito alta. Mas aí, quando eu falo Ixi, de. Quando começou o celular, eu tenho uma faixa de frequência para usar no celular que não é muito grande. São poucas frequências que eu posso usar, né? Até regulamentado, tudo direitinho. Aí o que que eles falaram? A gente vai ter que fazer o seguinte, reusar essa frequência. Eu vou usar a frequência aqui, aí lá na frente eu vou usar de novo, lá na frente eu vou usar de novo. Aí quando foram fazer o planejamento dessas frequências, eles viram que se fizesse o planejamento igual uma colmeia, igual, igual as células do corpo, uma com outras ao redor, geometricamente falando, eles conseguiriam usar como a distância. Então, por isso chama celular, porque é Vivi, planejado vou como te célula. deixar de sugestão fazer um post com essa explicação, porque picotou tanto que eu perdi. Eu fiquei curiosa. Não, eu estava falando que reusa a frequência e falando de forma planejada, quando eu vou planejar isso, é como se fosse um hexágono. Imagina um hexágono grudado em outro hexágono, grudado em outro hexágono. Então, o planejamento é em forma de células, de colmeia. Ah, agora entendi. Então, por isso Você chama desenhou. celular. Matei todas as aulas, menos as da escola. O quê? Fala de novo. Eu falei que agora que você falou da colmeia, eu entendi, porque eu matei todas as aulas de geometria, menos as de geometria sagrada na escola. Mas é isso, por isso que chama celular. Olha que interessante. Vocês não têm dúvida nenhuma de celular? Eu pensei que todo mundo ia vir Você quente vê o comigo tanto que a gente perguntando. não sabe sobre isso. Faz um post sobre isso, eu quero compartilhar. Eu faço, eu faço. Ai, vocês só estão mandando coraçãozinho. Pode perguntar, gente. Ninguém vai perguntar nada. Pois é isso. Assim, é bobagem, né? Mas eu acho tão bonitinho esse negócio. Por que que chama celular? Ninguém questiona. Por que que celular chama celular? É por causa disso, porque quando começou, a gente fazia o planejamento em forma de células. Então, por exemplo, eu tenho uma célula aqui, aí eu pulo outra, a outra pode usar a mesma frequência, com uma Ó, potência bem baixinha, tá uma né? pergunta boa Ah, pra você tá. aí, o negócio tá esquentando. Essa pergunta é ótima. É o seguinte, o 5G é uma outra forma de se pensar a rede. Então, vamos pensar o seguinte. Hoje em dia, se eu quero velocidade, eu faço de uma forma. Eu tenho que usar uns elementos de rede.
Se eu quero volume de dados, eu tenho que usar uma outra forma de rede. O 5G usa as mesmas frequências, as mesmas. Então o pessoal está falando, porque a frequência do 5G. Ainda mais que a gente tem dois tipos de frequência, sabe? Tem uma frequência que chama frequência não ionizante, que não faz mal, assim, pelo menos eu até entrei ontem que eu sabia que essa pergunta vinha. Eu até entrei ontem no site da Organização Mundial de Saúde para ver se já tinha algum outro estudo, mas não tem, vocês podem entrar lá. Não existe nenhum estudo mesmo, entendeu? E aí, essa frequência não ionizante, que ela não existem estudos que ela faz mal, o que ela faz é esquentar, talvez, porque a frequência, quanto maior a frequência, como que eu vou explicar isso? Quanto maior a frequência, é fácil. Por exemplo, essa frequência que ela é pequena, então eu vou longe, tá vendo? Agora, se eu aumento a frequência, eu vou pertinho. Então, quanto maior a frequência, menor o tempo, vamos dizer assim, né? Menor o caminho, o comprimento. A gente fala tecnicamente comprimento de onda. Então, o celular, ele penetra no nosso corpo 3 milímetros. E o máximo que pode acontecer é esquentar a sua orelha. Você já deve ter percebido que esquenta a orelha se você fica muito tempo com ele na orelha, né? E a gente tem a frequência ionizante, que aí entra a frequência ultravioleta, né? Então, essas frequências não ionizantes, elas são abaixo do infravermelho. E a frequência ionizante, ela é acima do ultravioleta, tá? E o celular, ele fica abaixo. A frequência que a gente usa, ela fica abaixo. E o 5G, ele foi planejado, esquenta mesmo a orelha, esquenta mesmo. Ele foi planejado para trabalhar em qualquer frequência. E o que é legal do 5G? Ele veio com uma nova ideia, assim, sabe? Uma ideia que a gente pode até pensar isso no despertar também. A ideia é a seguinte: dependendo do serviço que eu quero, se eu quero velocidade, se eu quero menos. Tem um negócio chamado latência, é muito termo técnico, né? Mas latência é tipo assim, uma resposta rápida. Imagina que eu estou fazendo uma cirurgia que tem que ser feita à distância. A resposta tem que ser super rápida, né? Então eu tenho que ter uma rede preparada para isso. E o que o 5G, a ideia dele, né? Ele pensou o seguinte: então eu não vou ter elementos de rede para poder criar isso. Eu vou configurar automaticamente a minha rede para cada serviço. Você entendeu? Então, assim, é mais ou menos o que a gente tem que fazer na vida, né? Por exemplo, se eu estou conversando com uma pessoa, igual você falou, né, que a pessoa era super religiosa, assim, eu tenho que configurar de forma que chegue até ela. Não é mais ou menos assim? Configurar minha. A ideia do 5G, o massa do 5G é isso. Agora a frequência, ele pode usar qualquer frequência, tá? Então, só para você ter uma ideia, a frequência que ele vai ser usado, porque aqui no Brasil ainda não tem frequência para se usar, né? Liberada, né? Mas assim, é 3,5 giga. Uma coisa que vocês sabem, qual que é a frequência do seu Wi-Fi em casa? Normalmente, aquele bem bonzinho, assim. Na minha casa é 5 GB. Então, se for pensar em frequência, antes de pensar no 5G, eu tinha que pensar no Wi-Fi da minha casa. Entendeu? Então, é isso. Então, não existem estudos que falam que faz mal. Eu até atualizei ontem, que eu falei, não, eu vou procurar, né? Não tem. E ela é frequência não ionizante. E a frequência que a gente vai usar normalmente vai ser abaixo da frequência do seu Wi-Fi. E uma outra informação, que talvez até seja útil, assim, quando estiver conversando com os mestres, quanto maior a frequência, menor a penetração. Então, por exemplo, se eu for aumentando minha frequência, ela não vai muito longe.
Ela vai bem próximo. A gente deve ver isso. Lá em casa eu tenho um Wi-Fi 5 GB e um Wi-Fi 2.4. O 2.4 vai mais longe que o do 5 GB. A Geis, falando em frequência, na casa da gente, por que eu sinto mal quando sento em algum lugar, deito na cama de uma pessoa que está triste ou com raiva? Vamos pensar aí. Vamos pensar um pouco. Olha só. Eu não tenho resposta não, tá, gente? Mas vamos pensar aqui. Se eu amplio no universo aquilo que eu tenho, se a pessoa está triste, ela ampliou naquele local as frequências da tristeza. E elas estão ressoando ali. Né? Então, pode ser que quando eu chego ali, eu sinto isso. Porque, olha só, a pessoa triste, ela ressoou com a frequência que está no universo, que tem tristeza também, e ela ampliou. Aí a frequência está ali vibrando, né? Vibrando nos móveis, vibrando em algum lugar que tem aquela frequência. Até onde a gente não está vendo também, vibrando. Eu chego, eu tenho tristeza em mim também. Talvez num volume bem baixinho, numa amplitude bem baixinha. Aí eu começo a ressoar, a ter ressonância com a tristeza que está ali. Então ela aumenta em mim. Olha que linda essa sua pergunta, gente. Eu nunca tinha pensado nisso, mas não tem lógica. Lindo. Não é. E a A frequência Daniele fez uma quântica? pergunta aqui também. Ah, tá. Vivi, já Deixa ouviu falar sobre cura com frequência da música? Já. E vocês fazem Eu isso, sou né? terapeuta de som, né? Pois É, é, e é é lindo. muito É lindo. lindo. Porque imagina o som. É, na biodança, que eu falei da biodança aqui, eu brinco, falo assim que o Rolando Toro que inventou é um esperto, porque ele sabe que a música mexe com a gente, não é? Eu fiz uma live com o meu tio, que toca pra caramba, e assim, a música, ela transmuta, ela muda a minha frequência. Por que que ela muda o meu estado? Porque ela ressoa com frequências em mim que eu sinto que são agradáveis. Se a gente pensar que tudo é frequência, o desagradável e o agradável são as frequências que vibram em mim, né? Se eu vibro de uma forma, ai, que agradável, que gostoso. Se eu vibro de outra forma, isso está ruim. Então é isso. Eu já ouvi falar, a Geisa Dentro faz do. também. Pode Aproveitando o falar. gancho aí, Vivi, porque isso que você falou foi tão lindo que merece um post. E eu quero compartilhar isso também. Pessoal, aí falei o áudio recentemente sobre a importância da gente fazer a limpeza, né? Porque fica impregnado nos móveis, igual você falou, né? Eu olhei para minha casa esses dias e falei, o quê? Tô modificando tanto internamente, eu preciso fazer uma limpeza em tudo aqui. E no curso de formação de terapia de som, a gente aprende um termo que chama simática, que é, né, essa frequência, não sei se eu vou usar os termos tão bonitinho igual você usa, já que você é da área, mas é essa frequência de onda que o instrumento gera e que ele influencia na matéria, né? Então a gente tem até um vídeo que geralmente quando o pessoal faz workshop eu posto ele. Vou dar um jeito de pegar um trechinho dele e postar ele pra galera ver. Até tem lá nos destaques da Minutos também. A música tocando, ou uma vibração lá específica, né? Em hertz, aí eu posso falar vibração, né? Tem uma vibração lá Uhum. específica. E aí mostra a areia formando cristais diferentes, mandalas diferentes, a água modificando o formato Que dela. lindo. E aí isso mostra pra gente aquilo que na espiritualidade já fala há muito tempo, que de fato, Uhum. né, aquilo que a gente vibra, a gente influencia o meio, né? E o corpo Isso da gente mesmo. recebe isso, né? Frequência É, de saúde, doença, de medo. Uhum. Tem uma pessoa que falando de frequência quântica, o quanto é uma quantidade de energia que serve para um elétron mudar de uma camada para outra. Eu até tenho um vídeo que eu falo disso. Isso chama quantum, é um pacote de energia. O elétron é visto numa camada, pulou para outra. Ele não fica no intervalo, por isso que fala salto quântico. E isso trabalha, é a nível elétrico, né, eletrônico. A gente está acabando a nossa live, está com 59 minutos. Segundos. O Instagram já tá expulsando a gente. Foi muito bom. A gente podia repetir daqui a um tempo. Amei, com prazer. Adoro. Eu adoro te ouvir. Gratidão. Gratidão a Eu que todos os presentes. agradeço. Gratidão, Núbia. Muito obrigada. Qualquer Gratidão, pergunta pode pessoal. me mandar no direct, que aí talvez eu
responda também para todo mundo, faça assim. Vai ser lindo, gratidão. Beijo para todos. Beijo. Tchau, gente. Tchau, Obrigada, tchau. Lulu. Vou deixar expulsar, vai expulsar a gente aqui agora.